Obrigado a todos. Primeiro, eu quero dizer que eu volto aqui ao banco depois de 20 e tantos anos, né? E ainda com uma certa emoção. Por quê? Porque os 3 anos que eu vivi aqui no banco foram momentos de excelência na minha vida profissional, né? Eu, quando fui convidado para presidir o BNDES, eu tinha acabado de fundar um banco de investimento junto com outros colegas, o André Lara e outras pessoas, e eu relutei muito. A Adelaide sabe muito bem, eu cozinhei o Baixa uns 3 meses, né, antes de vir para cá, porque realmente tinha um custo de oportunidade grande para mim, né? Mas, como eu tinha trabalhado com o Fernando Henrique e com outros membros do governo Serra, o Sérgio Mota, eu acabei não resistindo e vim para cá, confesso, com até uma certa má vontade no começo, né? Porque o banco coloca sobre o presidente um peso extraordinário, né? Mas depois eu fui, assim, me apaixonando pelo banco, e realmente foram 3 anos extraordinários na minha vida. Então, está aqui de novo, tem esse aspecto, né? Mas tem um outro aspecto, né? O Eduardo, o pessoal que me conhece, sabe que eu sou um guerreiro. E se há uma coisa que me estimula, né, é lutar contra os inimigos daquilo que eu acho que é uma coisa importante. No caso, o BNDES. Então, eu confesso que uma das coisas que me estimularam, mais do que vir falar sobre economia, situação política, né, foi primeiro trazer um testemunho de solidariedade com o banco, e mais especificamente com alguns funcionários que trabalharam comigo, que estão hoje sendo vítimas aí de uma injustiça muito grande, né? E eu, de certa forma, tenho uma experiência em relação a isso, porque eu também passei por isso, certo? Quer dizer, confrontar a equipe de técnicos do Sherman, para mim, é rejuvenescer uns 20 anos, porque eu sei o que esse pessoal é e o que esse pessoal faz, certo? Nós tivemos uma batalha semelhante a essa, de acusação. Na época não tinha a questão da corrupção, mas a acusação era de ter exposto o banco a um risco desproporcional, né? E eu entendo e vivi e ganhamos. Uma batalha dura, e ganhamos por uma circunstância que hoje não existe mais, que foi a do procurador-chefe do TCU ter dado um basta na irresponsabilidade técnica do pessoal do ministro Sherman. Não é o caso de agora, porque, pelo que eu sei, o próprio procurador do TCU embarcou na discussão e na acusação que está sendo feito por colegas nossos, né? Mas eu tenho que manter uma certa compostura aqui, né, porque eu me prometi não me envolver demasiadamente numa questão que vocês precisam entender hoje, certo? E é um pouco a minha apresentação. Eu
como é que aperto para isso, né? Já passou. Por que eu acho importante vocês entenderem isso? Porque, diferentemente da minha época, ou das batalhas que nós tivemos que enfrentar para tocar o BNDES para frente, o momento que o país vive hoje é completamente diferente. Certo? Nós vivemos hoje o fim de um ciclo político de 30 anos. E esse fim, ele tem origem um pouco na questão toda que vocês enfrentam hoje em relação, vamos falar logo a palavra dramática, que é a corrupção. E por que isso é importante entender? Porque quando um ciclo político de 30 anos, independente dos méritos que ele tenha ao longo do tempo, você destrói uma coisa estável. Certo? Você acaba com um período que, como eu te falei, independente da qualidade final ou do resultado final, aquilo servia de referência para todo mundo. E quando essa referência deixa de existir, por definição, você não tem mais referência. E é o que nós estamos vivendo agora. Então, precisa tomar cuidado, porque muito daquilo que você sente como injustiça, ele é muito mais a dinâmica dessa ruptura, a perda dessa estabilidade que está ocasionando. Certo? O que se sabe da história política de outros países que acontece nesses momentos de perda de referência, de fim de uma estabilidade por muito tempo. Certo? É exatamente isso que nós estamos vivendo hoje. Certo? Você cria um vácuo, certo? E nesse vácuo, a capacidade de analítica das pessoas desaparece. Então, o BNDES, vocês têm que entender isso e têm que aceitar isso. Eu já falei isso para o Roberto várias vezes. Não adianta ficar desesperado. Vocês foram, como eu fui, eu vou contar para vocês depois, apanhado no Maelstrom, né, que é uma figura romântica de alguma coisa como o que vocês estão vivendo. É esse sentimento de estar sendo arrastado. O Maelstrom nada mais é do que uma corrente de água que forma-se lá no norte da Europa, né? E que de uma violência que começa já violenta e que depois vai arrastando todo mundo e depois termina com uma coisa quase que romântica, aquelas águas se estabilizando. Nós estamos, não tão dramáticas, né, porque podia estar sendo pior, há um Maelstrom e vocês foram arrastados para isso. Não adianta pedir racionalidade, certo? Tem que lutar para não afogar, certo? E tem que lutar como guerreiro, não como chorão. Certo? Ai, que injustiça. Isso faz parte do jogo. Certo? E esse momento que nós estamos vivendo, então, precisa ser entendido um pouco nisso. O Brasil viveu, né, nesse período, e eu posso falar bem sobre isso porque tive a sorte de ser protagonista de períodos importantes desse ciclo. Eu, com 40 anos, fui ser diretor do Banco Central no governo do Sarney, que é o início desse ciclo, né? E vivi lá os primeiros 3 anos da chamada Nova República, dentro do governo, depois vivi isso dentro do mercado financeiro, o que me obrigava a entender o que estava acontecendo também na questão política, por questões óbvias.
E depois voltei no governo do Fernando Henrique. Né? E por isso eu acho que eu tenho a capacidade de enxergar o que está acontecendo com um pouco mais de profundidade. Porque quem está dentro do Mainstrom, dito isso pelas pessoas que foram experimentar como é que é esse turbilhão, né? Mainstrom é um turbilhão, certo? Estão envolvidas. De certa forma, vocês são responsáveis hoje pela sobrevivência de um BNDES que quantos anos de história? Caiu no colo de vocês, ou nos ombros. Certo? E que, portanto, nesse momento, é importante saber direito o que está acontecendo. A responsabilidade... Eu estou aqui numa boa, como se diz, né? Porque eu já não faço mais parte do banco, já cumpri a minha parte. Estou aqui falando com vocês com uma pessoa que, vamos dizer assim, tem hoje no BNDES quase que uma responsabilidade, né, histórica como cidadão, que é diferente da de vocês que estão aqui no dia a dia. Né? E não adianta, isso vai demorar tempo. Vai demorar tempo. Nós estamos falando de um fim de um ciclo que marcou de forma expressiva a nossa sociedade, e por isso eu, por exemplo, todo dia de noite acabo me lembrando, eu participei disso, certo? Dizer, até uma certa dose de responsabilidade da situação que nós estamos vivendo. Eu hoje tenho um jantar com a turma mais que trabalhou com a gente, né, os mais velhos que trabalharam com a gente, e eu estava pensando o que eu falaria para eles. Toda vez que eu me encontro com esse pessoal do BNDES, tem uma certa frequência, né, depois do segundo, terceiro uísque ou cerveja, seja lá o que for, vem aquela euforia para a gente trocar a experiência do sucesso que nós tivemos. Da privatização da Telebrás, de sucessos menores, né, mas que são extraordinários. O programa que o BNDES implementou quando eu cheguei aqui sobre desenvolvimento e modernização dos frigoríficos, né, que hoje eu estava vendo, Eduardo, os gráficos sobre abate, peso de carcaça, desde a nossa época, que nós começamos com o programa em 96, e é uma linha de 45 graus continuada. Né? A própria sucesso, né, da privatização da Telebrás, né, da Embraer, nós conhecemos bem. Eu acho que hoje eu tive sentado na mesa onde eu consegui arrancar da direção do BNDES uma operação de risco extraordinário, né, que as pessoas não sabem, mas é que o que permitiu que a Embraer fosse o sucesso que foi. Mas hoje eu vou conversar com os meus amigos sobre as derrotas. As derrotas que nós tivemos e que não foram poucas. Por quê? Porque são as derrotas, as dificuldades que mostram a sua capacidade de enfrentar os problemas, que é um pouco o que vocês têm. Vocês têm aí uma responsabilidade por ser uma geração sobre a qual caiu esse Mainstrom em cima do BNDES. E ele não está nem no começo. Não está no começo. Mas é preciso entender, então, o que esse ciclo político que termina e o que vem nele depois. Até para que vocês, estrategicamente, como instituição, consigam
se colocar numa rota de trajetória de preservação da história do BNDES. Não é pouco. Eu prometi não assustar, mas acaba sendo isso. É a história do BNDES que está sendo colocada aqui. E a liderança, meus filhos, são vocês, não tem mais liderança. Porque a diretoria que está aí está noutra. Não, e com razão. Certo? Por quê? Porque nesta mudança de ciclo político, mudou também a percepção econômica das coisas. Vocês têm hoje uma outra geração que não é a nossa. E a geração minha e dos outros presidentes, até o Luciano Coutinho, é uma geração construída com respeito à história do BNDES. Eu larguei lá o meu banco, que o Sérgio Mota dizia que eu ia, no fim da minha vida, ser enterrado com barras de ouro, por causa do que se ganhava no banco, para vir trabalhar aqui por causa do BNDES. Eu não teria outra instituição, até porque a minha experiência era bancária, né? Mas isso não existe mais. E esse é o grande pecado cometido pela gestão, vamos dizer, petista do governo. Na ânsia, né, de implementar um projeto de poder, de manutenção de poder político, e destruíram coisas importantes que a sociedade brasileira tinha construído. Mas, infelizmente, isso aconteceu. Certo? E agora temos que reconstruir isso. A dinâmica política desse momento que nós estamos vivendo, ela é ainda desconhecida, ainda as pessoas estão tateando o que seria isso, embora quem tem uma certa experiência da política, aqui no Brasil e em outros lugares, está mais ou menos muito claro, né, como é que nós vamos ficar. Uma coisa que é óbvia, que a gente precisa entender, é que essa estrutura do governo Bolsonaro, ela não é estável ao longo do tempo. E ela não é estável porque o fundamento ideológico desse governo, a economia, inclusive, não se sustenta num prazo maior. Ele é fruto de um desequilíbrio emocional, né, da sociedade. Né? É verdade. É verdade, você conversa com as pessoas, já tem. Quer dizer, não era isso que eu queria. Era óbvio, o que ele não queria era o PT de novo. Mas não é esse tipo de violência, ou esse tipo de agressividade, não faz parte da nossa sociedade. Então, ele não é estável. No máximo, o Bolsonaro tem 15% da sociedade. Mas ele trouxe consigo um segmento que não tinha ainda uma expressão política muito forte. Tanto, vamos dizer assim, nas questões dos costumes, né, na questão da linguagem, né, e na questão do liberalismo econômico do Paulo Guedes. O liberalismo econômico do Paulo Guedes não sustenta a nossa sociedade brasileira. E eles estão começando a ter esse tipo de lição. Né? Uma discussão ontem e hoje é que o Supremo Tribunal Federal reafirmou que as regras da SUFRAMA estão válidas, porque foram aprovadas. Por mais absurdo que seja. Né? No fundo, não sei se vocês estão a par,
a Suframa tem uma estrutura que é o seguinte, eles não pagam IPI e quem compra dos produtos da Suframa abate como se o IPI tivesse sido pago. É uma ficção realmente difícil de entender. Eu aprendi isso com o Serra, que passou a vida toda a política dele brigando contra isso. Mas o que faz agora? Você tem uma base econômica, social, política, de alguns milhões de pessoas, certo? Que, como é que você vai fazer? Não brinco mais disso? Ou a partir de hoje não tem mais isso? Não existe isso. Isso é o que eu tenho chamado, meus tweets, dos limites do liberalismo econômico. Cada sociedade impõe um equilíbrio entre liberalismo e Estado, governo. Certo? Isso não é uma coisa que, a não ser através de uma revolução, e nós não tivemos revolução nenhuma, nós tivemos uma vitória eleitoral assim, circunstancial. Certo? Então, isso é importante porque o ataque ao BNDES hoje ele não é estável. Então, vocês têm que entendê-lo como estando vivendo, e eu posso testemunhar isso, porque sofri muito, eu aprendi isso com um político desses bem antigos, o Jader Barbalho, que num desses momentos ele falou, presidente, você entrou num corredor polonês. E num corredor polonês não tem outro jeito senão apanhar quieto, sem cair no chão, até o final do corredor polonês. Eu sei que eu não estou sendo muito animador em relação a vocês, mas é disso que se trata. Vocês entraram num corredor polonês, certo? A primeira coisa é para de chorar. Ah, que injustiça! Que coisa. Não, esquece, vocês vão ter que enfrentar isso. A grande vantagem é que nós não estamos vivendo uma revolução definitiva de valores. Nós estamos vivendo uma transição bagunçada, porque todo fim de uma coisa que estabiliza uma sociedade vira uma certa bagunça. Certo? Mas, pelo menos na minha leitura, a estabilidade que virá será uma estabilidade pelo centro e não pelos extremos. Nós vamos ter os dois extremos ocupados pela esquerda, de um lado, e eu ocupado pelo bolsonarismo de outro lado. Esse centro, que sempre governou o Brasil nesse período todo, é que se desarticulou. Inclusive porque realmente tiveram um comportamento ético, para dizer pouco, absolutamente insustentável. Mas eu tenho amigos meus, políticos, de pessoas sérias, certo? E que estão nesse corredor polonês. Uns com mais culpa, outros com menos culpa, mas acabou para eles. Então, agora nós temos que perceber o que vai acontecer com a evolução dessa instabilidade. Certo? Vocês vão ver, essa é a minha posição, que nós já começamos a perceber, e olha, para perceber político mudando lentamente, certo? Não é qualquer um que percebe. Não. A famosa frase do Leonel Brizola, que o fulano de tal que estava mudando de posição, ele falou, está costeando o alambrado. Isto é, ele quer sair de dentro do alambrado, a porta está lá longe, ele não vai sair correndo, ele vai, encosta a porta, a bunda um pouco, e vai, uma hora que ele chega perto, se manda. E ninguém percebeu. Certo? Nós estamos percebendo isso.
E o que é? A política é maravilhosa porque não se mata a política. A política faz parte da natureza humana, certo? Em todos os níveis. O que está acontecendo é que aquilo que vai se constituir no chamado centro percebeu também que sem a reforma da Previdência não existe futuro. Não existe futuro. Hoje, quem tem um mínimo de conhecimento dos números, das coisas, sabe que se não reformar a Previdência, o Estado brasileiro vai quebrar. Então, todos eles estão costeando o alambrado, e se colocando mais ou menos junto para levar a reforma da Previdência até o final. Evidente que esse processo ele é um processo típico do político, morde, mas eu estou trabalhando junto com o meu oponente, tudo bem, porque nós precisamos chegar junto lá na reforma da Previdência, mas ele não pode chegar muito forte, então, quando ele se sente muito forte, eu dou lá uma rasteira nele, ele cai e se levanta mais calminho, e é esse o processo que nós estamos vendo. Com uma imprensa que não consegue fazer esse tipo de análise. A imprensa fica correndo atrás dos ruídos das informações. O Carlos Bolsonaro postou... O Carlos Bolsonaro não tem a menor importância nesse processo. E isso vai até o quê? Isso vai até o momento em que a reforma da Previdência tiver sido sancionada. E aí começa a segunda etapa do jogo. Que é essa frente única, ou esse trabalho conjunto que vem se desenvolvendo, se desfaz, porque o objetivo que unia todo mundo não existe mais. E aí vão em busca do quê? Cada um em busca do seu objetivo, que é o poder nas eleições aí de 22. Então, este processo, no fundo, afeta vocês. Porque enquanto esse processo existir, de busca de um objetivo comum, apesar de todas as diferenças, who cares about o BNDES? Ninguém. Não faz parte da dinâmica. Ninguém vai defender vocês. Porque é criar um atrito entre duas áreas, que estão tentando trabalhar em conjunto. Então, é o corredor polonês. Vocês vão levar porrada na CPI, mas não sei, e vocês têm que segurar a barra. E vocês têm que entender isso, tem uma direção hoje que não concorda com o que o BNDES sempre foi. Não concorda. Terão liberdade para desmontar? Não. Não terão, porque nesse processo de acomodação, com o objetivo da Previdência, os radicais desse lado também daqui, também não terão muita força. Nós já estamos vendo isso. O presidente da Petrobras veio dizer, não dá para cantar de galo quando tem a ameaça da greve dos caminhoneiros. O que é isso? Começando a entender os limites do discurso liberal. Quando o presidente do Banco do Brasil tomou posse, uma das primeiras manifestações dele, vamos reduzir a dependência da agricultura do crédito subsidiado do Banco do Brasil. Já sumiu esse discurso. O presidente, brincando ou não, falou, vocês precisam baixar o juro do crédito agrícola. Então, neste processo é que nós temos que entender aonde fica a posição de vocês.
certo? E como é que se faz isso? Como é que se protege, ou como é que se defende uma instituição com a história do BNDES? Não é fácil. Até porque grande parte dos funcionários hoje são de uma geração muito recente, que não tem nem muita noção. Esse que foi o maior pecado da gestão do PT. E é uma coisa engraçada, porque pega mesmo a JBS, é um puto sucesso. Ou não é um puto sucesso? Certo? Mas fica tudo contaminado por essa sensação de que tudo aqui foi... Eu vou dar aqui a minha experiência. Certo? Era mais fácil, porque eu não era instituição, eu era presidente. O André e eu era um presidente. Quer dizer, quando nós fomos envolvidos na questão da tal da fita do BNDES, na privatização, certo? Quer dizer, quando chegou ao nível da opinião pública, nós dois estávamos reunidos e falamos, André, tchau, vamos embora. Porque a partir de agora, nós estamos prejudicando a instituição. Nós saímos, foram uma semana aí de escândalo, não sei lá, o BNDES saiu fora do corredor polonês e nós ficamos lá com o nosso corredor polonês, pessoa física, não pessoa jurídica. Vocês não podem fazer isso. Vocês não têm essa liberdade. Hoje, o BNDES pessoa jurídica e o BNDES pessoa física de cada um de vocês se confundem. E eu acho que vai precisar realmente de uma liderança de vocês em como é que a gente lida com essa história. Certo? Isso me parece aquilo que vai acontecer. O que eu acho que vai melhorar é que nesse processo de frente única, com o objetivo de aprovar a Previdência, esses excessos, né, de radicalização tendem a diminuir. Já está diminuindo. O Paulo Guedes é um cara inteligente, ele já percebeu. O jogo é outro. Uma coisa é eu me eleger, ou eleger o meu grupo com um discurso absolutamente oposto à de quem a sociedade está querendo ver pelas costas. Outra coisa é governar a sociedade com esse tipo de radicalismo. Eles não vão fazer isso. E estão percebendo isso. Certo? Estão percebendo isso. Essa é, no fundo, a grande questão do Brasil. Né? Vocês, nós fazemos parte de uma elite que tem aqui. E essa elite, muitas vezes, esquece de olhar para a real sociedade que existe no Brasil. E a sociedade brasileira é uma sociedade que tem 70% das pessoas, dos brasileiros, pessoal de baixa renda, sem educação. Né? E esse pessoal é que, numa eleição, acaba comandando os ensinos do país. E a elite tem que nunca perder esse tipo de perspectiva. Né? Então, eu acabei nem mostrando o que eu gostaria de falar aqui, mas deixa eu passar rapidamente para vocês o resultado desses 30 anos de estabilidade política. Né? É muito interessante a gente ter isso muito claro, porque ele é um período que reflete muito o que é o Brasil. 23 anos, embora o período seja de 30 anos, eu coloquei algumas informações aqui, só a partir de 96, que é quando a gente passa a ter moeda real.
Antes de 96, com aquela bagunça toda, tinha estatística não quer dizer nada. Então, eu encurtei um pouco o tempo. Nós temos aí de 96, agora 2017, 2018. Então, você vê, o crescimento do PIB nesses 25 anos, 23 anos, é 2,70% ao ano. Esse é o PIB potencial brasileiro. Esse é o PIB potencial brasileiro. Talvez, se a recessão não tivesse tido tão forte como foi por outros erros, e eu vou mostrar a minha opinião, é 3% que é o PIB potencial nosso. Então, não adianta sonhar como o pessoal liberal mais radical, dizer que uma grande mudança no ambiente de negócio, não sei o que lá, nós vamos crescer 4%, 5%. Não vamos. E por uma razão muito simples, o Brasil não poupa. A sociedade brasileira é uma sociedade de cigarra, não é uma sociedade... Então, não tem poupança. Nós dependemos de poupança forçada, né, que sempre foi, né, a força do BNDES, ter lá, criado pelo Serra, um sistema de poupança forçada, que sustenta a nossa base de operação, mas a sociedade como toda não tem capacidade de poupança. Então, portanto, o nosso crescimento é dado pela capacidade de poupança externa que a gente tem. Então, esse é o Brasil real. E vou mostrar aqui umas coisas interessantes para você ver a importância do ciclo. Olha, esse é o crescimento do PIB do Lula, dos 8 anos do Lula. Certo? 4,50%. Por quê? Porque pegou um pedaço do ciclo nosso, certo? Que foi um ciclo que veio da recessão antes da eleição dele, com o estímulo externo vindo da China. E aí nós crescemos. Só que isto era um ciclo de curto prazo. Esse é o grande erro da política econômica do Lula e da Dilma. Eles quiseram, aliás, um erro comum na esquerda, em vez de respeitar o ciclo econômico de investimento, quer dizer, você tenta perenizar o crescimento cíclico mais alto via gasto do governo, via crédito, esquecendo que o limite do crescimento é dado pela disponibilidade de mão de obra, de infraestrutura de transporte, e que quando você exagera na ida, você toma a volta como nós tomamos. Mas esse é o crescimento que não é estável. Né? Aqui eu coloquei, que é um item importante, que é o consumo. O item é consumo. 70% do PIB brasileiro é consumo. Você vê que nesse período, né, é 3,4% o crescimento do consumo, que é mais ou menos compatível com o crescimento do PIB potencial. Esse é o per capita, certo? Que você vê que no ciclo alto, 2,7%, no ciclo completo, 1,4% de crescimento per capita, que é o nosso crescimento per capita. Não tem mágica, a não ser que você mude a sociedade. Por isso é que é sempre muito importante você ter veículos do governo, como o BNDES, de, nos momentos adequados, você ter um financiamento da expansão de investimento adicional ao externo, que para nós é muito importante. Agora, olha aqui, pega a agropecuária. A agropecuária é 3,5% constante, não tem ciclo. Né? E esse é uma coisa interessante da gente estudar, e eu vou mostrar mais à frente um gráfico que explica um pouco isso. Essa é uma das grandes coisas que a gente precisa aprofundar. Por que eu vou mostrar a indústria, que é um desastre,
nesse período. Qual é a diferença da agricultura com a indústria? Tem várias, mas tem que ter coisas fundamentais, né? Mas a agricultura brasileira é um caso de sucesso. O problema é que representa 5% do PIB. Né? Esse é a indústria de transformação. E isso é fracasso nosso. E aqui eu estou junto com vocês. Porque nesse período a indústria de transformação brasileira cresceu 1,1% ao ano. O que mostra também que alguma coisa está errada da forma como o setor industrial está estruturado no Brasil. Essa é a indústria brasileira. Essa é a indústria que aí se agrega à indústria de alimentos, por exemplo, aí você tem um número, mesmo assim um número medíocre, né? 2,2. Então, aí por que a gente entende? O PIB cresce 3%, 2,8%, 2,9%, o consumo cresce 3 e pouco, a agricultura cresce 3 e pouco, e o que puxa para baixo o PIB é a indústria. E são 22 anos. Então, alguma coisa errada tem. E nós vamos ter que aguentar o discurso mais liberal de que as coisas têm que mudar. E, para eles mudar, é um choque de abertura extraordinário, né? No momento em que a indústria está capenga, né? Por causa da recessão. Esse gráfico é que é impressionante. Esse é a produtividade dos fatores na agricultura e a produtividade de fatores no PIB como um todo. Né? E você vê, antigamente a gente dizia, o Brasil era um país só exportador de café. Nós continuamos exatamente a mesma coisa. Só que em vez de café está soja, está milho, está algodão. Tá. É triste. E, inclusive, isso é uma coisa que aqui dentro vai ter que ser pensado. Enquanto vocês não estiverem levando porrada no corredor polonês, se reúne, porque nós vamos ter que ter um diagnóstico para essa diferença tão grande.